Sejam muito bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende. Aqui a gente fala sobre empreender com propósito. Esses dias eu fui convidada para um almoço em Goiânia de networking. A gente foi para conhecer gente mesmo. E eu conheci a Nayara Ramos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pamela. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer todo meu. Gente, e no meio do almoço, a gente tá ali no final, aliás, né? Já tava o pessoal indo embora. E aí ela começou a contar a história dela. Eu falei, não, vamos no meu podcast. Eu quero que você conte a sua história para as pessoas. Mas conta um pouquinho pra gente quem é a Nayara na essência. Quem é você antes de ser empreendedora de sucesso e com propósito? A Nayara é esposa do Diogo, mamãe do Davi, filha amada de Deus, e que descobriu um propósito na profissão. Então, essa é a Nayara na essência. Assim, o mais lindo, eu acho, é você poder trabalhar numa profissão que você ama com propósito. Eu Exatamente. sempre quis trabalhar com propósito, eu sempre quis ter a minha empresa, mas eu já tinha tentado empreender e nunca achava. Até que um dia Deus falou, não, é aqui. Eu falei, opa, então vamos embora. Tá, me conta como você começou. Você é engenheira de formação. Isso. Engenheira de formação, fiz pós-graduação, dei aula também, né? Uhum. Então, trabalhei na prefeitura, trabalhei 5 anos na prefeitura de Anápolis, trabalhei numa construtora, na Imisa, trabalhei na RCD, então trabalhei em vários locais antes de montar a construtora, né? E por que você quis montar? Você falou, não, agora eu quero ter o meu próprio negócio. Por quê? Então, quando eu tinha ali por volta dos meus 13 anos, meu pai sofreu um acidente, né? Por isso que eu me conectei com ela, lembrei. O pai dela sofreu um acidente e se tornou PCD, sem saber que é um PCD. Sem saber que era PCD. E, então, ele sofreu esse acidente, perdeu a memória, foi um acidente bem grave, né, Naya? Eu não tinha noção da gravidade, a gente foi ter depois. E alguém precisava assumir, na época ele trabalhava como empreiteiro para uma empresa aqui em Anápolis. Então, ele estava construindo essas casas e fazendo um serviço em Goiânia. Ele caiu de 2 metros de altura, perdeu a memória, ele ficou paralisado todo o lado direito do corpo. E alguém precisava tomar conta. E o menino é muito aventureiro, então eu não queria na área de construção, queria medicina, estava estudando para isso, tinha certeza que queria médica até entrar dentro de um hospital igual o Hugo, né? Não sei, o Hugo hoje está bem diferente do que foi na época, né? Eu me lembro muito bem que lá tinha um monte de maca, aquela coisa assim bem assustadora. Então, aquilo para mim marcou bastante. E aí, a minha mãe precisava de ajuda para fazer o pagamento dos meninos na obra. E eu falei, tem que ajudar, não tinha o que fazer. E eu comecei para as obras, fazer o pagamento dos funcionários. Aí, aprendi a sentar parede, aprendi a fazer reboco, essas coisas assim, né, que... como diz minha mãe, uma menina meio aventureira gosta de aprender. E aí eu fui pegando gosto, né, pela profissão. Quando eu estava por volta dos meus 16, 17 anos, eu prestei um vestibular em Goiânia para engenharia de estradas e passei em 3º lugar na UFG, né, no Instituto Federal. E desde então eu sou apaixonada. Lá é muito prático, né? Então, é muita aula prática. Diferente de alguns cursos que você vai na teoria, que eu acredito que não é tão vantajoso assim para um adolescente, para uma pessoa que quer entrar com gás dentro da profissão, né? E foi assim que eu comecei a apaixonar pela profissão e hoje eu sou completamente apaixonada. Mesmo. E aí, quando você montou a empresa, as pessoas falavam, gente, essa menina bonita tá fazendo o que aqui? Gente, eu já escutei tanto. As frases. Eu não vou deixar minha casa na mão de uma menina. Na obra, você tem cara de menina da saúde, você não tem cara de engenheira. E aí eu comecei a mudar muito até o meu estilo, meu perfil, o jeito de falar, o jeito de pentear o cabelo. Porque eu precisava mostrar mais autoridade, que de fato, quando a pessoa conhecia o meu trabalho, já não era mais necessário, mas aquele primeiro contato sempre precisei me impor e mostrar o meu trabalho, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pegar... Hoje, a gente tem uma carta de cliente muito grande, graças a Deus, que eu não preciso ficar mostrando que já conhece o nosso trabalho. Indicação, hoje você atende... Exatamente. Mas, por tem exemplo, quanto tempo que você tem a empresa?
desde 2016 que tem a empresa, mas que a gente começou a impulsionar a partir de 2019. Então, e ali na época da pandemia, que foi a época que tudo parou, e pra gente não, foi a época que a gente mais trabalhou. E eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso na minha vida, que até em época de pandemia, a gente não teve o que reclamar. Então, assim, a empresa sempre manteve estável, sabe? Eu vi até, na época, a Mútua, que é uma empresa de créditos para engenheiro, chegou a oferecer, né, uns créditos para engenheiro, que muitos engenheiros estavam solicitando. Eu falei, gente, é triste ver, né? Porque é a minha classe, né? Minha classe de engenheiros. Então, foi ruim ver essa situação, mas Deus sempre foi tão presente na nossa vida que nunca foi necessário, graças a Deus. E é isso. Então, eu falo que quando a gente tem propósito, só que eu só descobri que eu tinha um propósito, que era o meu propósito depois do método CIS também. Porque até então, eu sempre orava, pedia, meu Deus, me mostra qual é o meu propósito. Só que meu propósito sempre esteve ali na minha cara e eu nunca sabia. Mas como assim, no método CIS? O que eles fizeram que você... Então, uma frase que me marcou muito foi a seguinte, que a Camila Vieira falou. Você não encontra seu propósito, o seu propósito te encontra. Então, eu orei muito a Deus, falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim na minha profissão? E foi bem numa época que foi agora a gente começou, o mercado da construção civil, ele tem a recessão, aquecimento, início de um aquecimento, depois a baixa de novo. Então, o mercado é um ciclo. Então, ali pós-pandemia, o mercado ainda estava saindo de uma recessão para poder voltar a aquecer novamente. E eu estava com muito medo de como seria, né? De como ia ser. Então, a Débora, que é a nossa coach da construtora, ela me convidou para ir no método CIS, eu não conhecia ainda, e foi em fevereiro. Eu fui e essa pergunta ficou muito marcada para mim. E hoje eu sei que o meu propósito é dentro da construção, porque na época, quando eu era mais nova, né? Quando meu pai já trabalhava na área, eu estava do outro lado, como a filha da pessoa que é contratada pela consultora. Ou seja, a filha do pedreiro, a filha do mestre de obra. E pra gente ver que o patrão, que o chefe reconhece o seu pai, aquilo pra mim era muito importante. Então... E quando seu pai teve um acidente, ele reconhecia seu pai ou seu pai já era... Sim, inclusive, eu acredito que não tem problema citar quem é a empresa, é o Grupo Pérola, né? Eu amo ele de paixão. Então, quando o meu pai sofreu um acidente, eles deram um suporte incrível pra gente. E ali me fez ver que o motivo deles estarem tão grande como eles estão hoje. Tanto a dona Célia, a Cleide, a Célida, são pessoas assim que são hoje, que continuam de dentro da casa dos meus pais. Então, assim, não existe uma separação entre... eles são super bem de situação, mas desde sempre, eles sempre estiveram dentro da minha casa. Meu pai sofreu acidente, eles iam visitar meu pai, deram todo o suporte que a gente precisava, né? Então, eu falo que a gente pode crescer sem ter essa separação que muitas empresas têm do funcionário. Porque hoje, dentro da construtora, eu tenho muita convicção que as pessoas que trabalham ali, elas são responsáveis pelo pão que eu coloco na minha mesa. Então, eu quero crescer, eu vou crescer, estou crescendo, mas grande responsabilidade não é só minha, é 50-50, porque se eles não fizerem um trabalho bem feito no canteiro de obra, meu trabalho vai ser totalmente em vão. Porque não adianta eu vender um serviço ou um produto ou algo, é bom, meu serviço é ótimo. E não ter uma equipe para executar. E não ter uma equipe para executar. Então, esse é o principal, trazer pro meu colaborador esse pertencimento de fato que realmente tem. Hoje você tem quantos colaboradores? Hoje está em torno de uns 80 no total, se for juntar com todos, né? Com o pedreiro, todo mundo. O que mais me chamou a atenção, além, várias falas da Nayara naquele dia, eu fiquei observando. A primeira foi que o pai dela era mestre de obras e ela não teve vergonha nenhuma de falar isso na mesa de empresários, às vezes ali muito bem sucedidos. E ela falou, meu pai era mestre de obras e a partir daí que eu comecei a entender meu propósito.
e o carinho dela com os funcionários, que ela falou para mim, Pamela, eu faço questão dos meus funcionários trabalharem para ter a casa própria deles. É isso mesmo? Isso. Me conta, como que você ajuda esse pessoal? Então, hoje eu ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar, porque o meu propósito é que todos tenham uma casa própria, né? E quem trabalha na área da construção civil sabe que, de fato, eles têm uma vida bem mais carente, né? Muita gente vem do Maranhão, do Pará, enfim, de outros estados para trabalhar. Então, hoje, no que eu posso ajudar é organizar projeto, né? Então, assim, projetos, tentar ajudar na parte de financiamento. Graças a Deus, hoje já tem 2 pessoas, tem uma que está caminhando, a terceira pessoa, 4, na verdade, a quarta já está encaminhando para ter a casa própria. Então, assim, o que eu posso ajudar, que está dentro dos nossos limites, eu já estou ajudando. Que pode parecer pouco, mas para eles, que não tem tanta informação, não é pouco, né? Então, assim, nosso mestre de obra, a gente deu o projeto, eu tento ajudar da melhor forma possível, não cobro a parte de execução, na verdade, é eles que executam. Então, prefeitura, essas coisas, o que eu posso, de fato, eu estou ajudando, mas a minha meta é que a gente tenha, que eu possa comprar um lote e eles entrarem com a construção da própria casa. Então, assim, eu lembro que uma história, quando eu era pequena, eu fui criada como testemunha de Jeová, né? E aí, uma história que a gente estava num congresso e eles falavam sobre fazer bem feito, né? Uhum. Tudo que você for fazer. Faça como se fosse para o Senhor. E aí eu lembro muito bem de um congresso que um ancião contou uma história de uma pessoa que foi executar, né? Que era o último ano que ele estava trabalhando na empresa, era um funcionário muito bom. E o proprietário falou assim da empresa, eu quero que você execute essa última obra antes de você sair. E eu preciso que você execute bem feito, tal, porque essa obra é uma das mais importantes da empresa. Só que o funcionário já estava cansado, né, ele fez de qualquer forma, e o proprietário não se deu conta. No final, ele entregou a chave para o proprietário, pro funcionário, e falou, toma, essa casa é sua, foi um presente para você. E eu falei, gente, isso é muito marcante, porque se você fizer tudo como se fosse para você até o final, Deus sempre recompensa. Então, isso eu acho que de fato é uma das formas de você valorizar seu profissional, que eles têm a casa própria. Você já pensou você vender comida e não ter o que comer? Não faz sentido. Então, como é que eu tenho um pedreiro, um funcionário que não tem uma casa, sabe? Nem que seja financiada, mas tem que ter um lar aconchegante, como que, assim, é um trabalho muito cansativo. É um trabalho exaustivo. Claro. Imagina você ficar o dia todo numa construção lindíssima e você chegar na sua casa e não tem um reboco, sei lá o quê. E é o que acontece muito. Uhum. É o que acontece. Uma das obras que a gente trabalhei muitos anos na Emisa. Eu fiquei desde o 3º período até formar, né? Até 1 ano depois de formada. E eu lembro que tinha um pedreiro nosso que ele contava... Ele teve um problema com a esposa, separou, e ele não tinha como pagar a conta de energia. Aí um dia a esposa foi lá na porta, pedir ajuda para ver se, né, o que a gente podia fazer uma vaquinha e tal, para poder ajudar a pagar. E ela contou que ela estava sem energia na casa dela. E a casa era tão tapera, que ela acordou com um barulho muito grande, sem energia, não conseguia ver o que era. Quando ela acendeu a vela, tinha uma cobra passando no forro da casa. Falei, gente, imagina, né? Sim. Como é que a pessoa dorme e vai estar no outro dia na obra, podendo trabalhar. Deixar a família nessa situação. Exatamente. Então, assim, são vários fatos que vão marcando, né, a vida da gente aos poucos, que a gente consegue ver que foi aí, quando a minha ficha caiu no método CIS, que o meu propósito, eu não precisava ir atrás do meu propósito já tinha me encontrado. Você só precisava enxergá-lo. Eu só precisava enxergá-lo e eu não estava conseguindo enxergar. Então, e hoje, assim, eu sempre quis fazer isso, sempre esteve, só que eu não via isso como um propósito. E por ver, por exemplo, todas as datas comemorativas, mesmo, às vezes, sempre tendo, por exemplo, todas as Natal, Páscoa,
Dia das Crianças. Independente da situação da construtora, eu sempre faço questão de comprar um presente para os filhos dos funcionários. Porque, às vezes, tem a história de um que sempre... que dá para a netinha dele, ele mesmo falou que estava sem condição de comprar um ovo de Páscoa melhor para a neta dele. Então, eu faço questão de que os filhos também se sintam pertencentes, sabe? Porque isso, a pessoa se sente valorizada. E eu quero, e ela é valorizada, entendeu? E eu acredito que muita gente, inclusive lá no almoço, o rapaz falou assim, porque eu tô tendo muito problema com mão de obra. Eu falei, gente, se eu reclamar que eu tô tendo problema com mão de obra, eu tô sendo extremamente injusta, porque graças a Deus nós não temos. A gente tem funcionários extremamente fiéis, sabe? Funcionários que entendem o valor deles dentro da consultora. É claro que tem terceirizados. Os terceirizados, a gente tenta valorizar da mesma forma, mas não estão dentro. Então, ali, um problema ou outro que a gente tem é só com terceirizado. Dentro da empresa, com os funcionários que está dentro, a gente não tem problema nenhum. Pelo contrário. Olha aí, que incrível. Meu Deus, eu fico assim, né? Eu fico maravilhada, porque é isso que todo mundo precisa viver, né? Viver, ter a oportunidade de viver seu propósito e replicar isso para as outras pessoas. É muito lindo, parabéns, assim, de verdade mesmo. Obrigada. Porque é muito incrível você poder transformar a vida das pessoas e valorizar mesmo, porque, claro, se não fosse por eles, não adiantava, você poderia pegar mil empresas, 1000 projetos sem execução, você não tem nada. Não adianta. E assim, o mais interessante é ver a forma que eles vestem a camisa da empresa. Esses dias a gente chegou na obra, eu tinha feito alguns adesivos e nem eu tinha usado os adesivos ainda, já estava colado lá no carro dele. E aquilo pra mim, na hora eu falei assim, gente, me deu até, meio que travou. Eu falei, que horas que eu dei esse adesivo? Nem tinha visto, sabe? E eles fazem questão, colam no carro, fazem questão de fazer foto. Então, assim, a Milena que tá aqui com a gente também, eu vejo a forma como ela veste a camisa da empresa e eu fico muito emocionada, porque é um sonho, né? Um sonho realizado já, né? Que Deus colocou no seu coração e te capacitou e você vem colocando isso em prática com muita propriedade, com muita seriedade, com muita humanidade. Você é uma pessoa diferente, você vai longe ainda, muito longe. Amém. Onde que você quer chegar? Onde eu quero chegar? Eu, sem dúvida nenhuma, eu vou ser uma construtora, uma das maiores do Brasil. Uau. E a sede hoje é em Anápolis. A sede é em Anápolis, a gente tem atende em Goiânia também. A gente atende ali, só que lá não é uma sede fixa, né? Uhum. Então, lá em Goiânia a gente atende com horário marcado por causa do custo de ter 2 locais, né? Então, aqui em Anápolis a gente tem a sede fixa e em Goiânia a gente faz esse atendimento. Então, a gente também agora está migrando atendimento em Brasília e Rio Verde. E você vai ser uma das maiores do Brasil. Amém. Muito bem. E dentro dessa parte de ser, quando eu digo ser a maior do Brasil, não é só no sentido de financeiro. Claro que o financeiro conta muito, mas no sentido de funcionários, de tudo. Eu acho... tem algumas empresas que são referência, assim, né? Uhum. Que vão acolhendo os funcionários. Eu trabalhei no Grupo Saga há muitos anos. O Grupo Saga é assim... Que incrível. Casa de amigos, que eles falam, né? Mas, assim, eles fazem questão... Eles têm projetos internos que eles capacitam. Por exemplo, se eles têm um funcionário que quer se capacitar, quer ter um curso superior... Eles dão uma bolsa. Olha que incrível. Eles fizeram parceria com algumas instituições e eles capacitam essas pessoas. Graduação, pós-graduação. E agora, eles têm um projeto que vão pagar para os filhos dos funcionários. Olha isso, Olha gente. Que lindo. Isso é lindo. Quem sabe, é uma sugestão. Bom saber. Né? Faz uma parceria com uma universidade. Aqui em Anápolis tem algumas que são boas de negócio. E vai capacitar o pessoal. Bom saber. A Milena mesmo, ela foi minha aluna. Sério? E você trouxe pra cá pra trabalhar com você? Trouxe. Era a melhor aluna da sala.
Você já foi olhando, falou, quando eu tiver uma empresa, eu vou trazer. E ela lá na faculdade, ela falava, olha, eu quero trabalhar com você. Só que ela tinha um emprego muito bom na época. E ela largou tudo para ir trabalhar com a gente. Assim, tudo. Ela deixou de ganhar 5 mil por mês para ir ganhar um salário mínimo, que na época era o que a gente podia pagar. Olha só. Visionária. Porque Demais. tá crescendo junto com você. Sim, E com certeza. Você vai crescendo e vai levando. Exatamente. Uma das formas, até que a gente fala que eu quero montar filiais, né? E dentro lá da consultora eu falo, gente, eu não quero ficar só em Anápolis. Não vou ficar em Anápolis apenas. Só que para montar outra filial, eu preciso que seja alguém que esteja vivendo aqui dentro. E que viva de fato a construtora. Porque eu não vou trazer uma pessoa que não tem um propósito, que não tem a mesma cultura, que não vive o que a gente vive lá dentro, que não caminhou, que não pisou nos mesmos caminhos que nós pisamos, aleatoriamente, trazer para lá. Não. Eu quero que, de fato, seja um deles. Eu até falo, ó, foca, que vai dar certo. E todo mundo sabe disso, que essa é a minha meta. E eu sempre estou tentando capacitar eles, levei todos no método CIS, porque para mim foi transformador. Então, acredito que para eles poderia ser, né, também, curso de inteligência emocional, coach. Gente, eu falo, a gente estuda anos no colégio, matérias que a gente nunca vai usar. Exatamente. Agora, educação financeira, inteligência emocional, a gente não tem. Deveria ter a base ali, né? Assim, sem entrar muito no mérito, mas levando em consideração que se você tem uma população totalmente instruída financeiramente e emocionalmente, é mais propenso que você não a controle, né? Então, eu acredito muito nisso, que... O governo não quer que você seja emocionalmente saudável, muito menos financeiramente. Exatamente. Então, assim, essa é uma... Tanto é que dentro lá, né, por exemplo, lá da empresa, eu faço questão que eles façam acompanhamento. Até recentemente teve um que falou assim pra mim, eu não quero fazer esse tal de coach. Eu falei, não tem que você fazer esse tal de coach. Ou você faz, isso é requisito. Ou faz. Porque... E ele fez? Tá fazendo. E aí? E aí mudou já a cabeça. Porque, de fato, eu não quero que ele vá, acorde e fale assim, hoje eu vou trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não, eu quero que ele acorde e fale, hoje eu vou trabalhar porque eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa, tem um propósito para a vida dele. E que a construtora seja apenas o caminho, né? Seja apenas a vara para ele pescar o peixe. Mas ele tem que saber por que ele está jogando a vara. Não adianta nada ele só acordar de dia e falar assim, hoje eu tenho que trabalhar. Vai ser um péssimo profissional. Vai ser ruim para mim, porque eu vou ter que deixar um profissional que não quer, né, de fato, trabalhar, que está ali só para vou ganhar mais um dinheiro esse mês. Não é isso. Né? E tem que estar caminhando. Eu falo, a consultora, eu sempre falo em toda reunião, a consultora está caminhando para crescer. A construtora está caminhando para crescer. Quem vai? Quem for, tu dando a mão para ir junto com a gente. Agora, quem não for, infelizmente vai ficar perdido no caminho, mas por própria opção. Porque eu estou dando toda a chance de ir com a gente, porque é o que eu quero. Porque eu acredito que o profissional, ele se sente muito desvalorizado quando vê que a empresa cresce e ele continua naquela mesma, sabe? E não é só dinheiro. Nem sempre. Valorização mesmo. É valorização. É valorização. Desse tempo que você percorreu aí na sua empresa, qual foi, assim, a maior realização que você teve? Qual foi o marco que você falou, isso aqui eu queria que acontecesse? Uma grande obra que você pegou? Foi a obra da Avante. Ela... foi você que... Fomos nós que executamos. E aquilo lá foi um marco pra gente, porque é engraçado, né? Quando foram fazer o desmembramento da área, quando foram fazer toda a documentação, uma imobiliária aqui de Anápolis me procurou porque não era fácil. E parte de documentação eu sempre dominei bastante porque eu trabalhei dentro da prefeitura, ajudei a desenvolver algumas leis. Então, dentro da prefeitura, assim, digamos que eu entenda muito bem, né? E eu fui convidada para fazer. Na hora que foi para executar, eu procurei o proprietário. E o proprietário, não é possível, não sei o quê, já tenho construtora. Aí eu fiquei super frustrada e esqueci. Só que toda vez, porque eu moro de frente,
Toda vez que eu passava na porta, eu falei assim, gente, eu tenho que executar essa obra. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E procurei, tem várias formas e nada deu certo. Aí, quando eu falo que Deus é muito bom na minha vida, as pessoas não acreditam, porque no meio do caminho, o alvará de construção ficou travado. Porque o engenheiro que eles tinham contratado, uma empresa terceirizada, não estava conseguindo aprovar. E aí eu falei assim, pego, aprovo, mas eu preciso da obra, eu quero a obra. E aí, exatamente por acreditar que eu não conseguiria executar, não pode. Aí eu fiquei no pé do engenheiro, até hoje, né? Hoje a gente tem uma relação de amizade, o Hannes sabe, que eu peguei e falei assim, Hannes, eu aprovo, mas você vai ter que deixar eu executar essa obra. Ele, não, você não vai dar conta, não. Eu falei, você vai deixar eu executar essa obra. Ele, não, então tá. Se você aprovar, eu vou te dar a chance. E o pessoal sabe o tanto que a gente ralou lá e eu sou muito feliz. É uma das obras que eu tenho muito orgulho de falar que nós executamos, desde a fundação, tudo. Né? Então, a gente tem vídeos de drone lá, de quando não tinha nada, assim, sabe? Só a terraplanagem. O Kaká, eu já convidei para vir aqui contar a história dele, que é linda, mas ele nunca tem tempo. O Kaká, ele é bem corrido mesmo. Também tento uma aula com ele já tem um tempão. Então. E o Túlio também, ele tem muito propósito, igual você. Eles têm uma... No fim do ano, eu acho que ele soube de funcionário que estava vivendo em estado muito ruim e ele construiu uma casa para o funcionário. Eu não sabia, que legal. Eu sei, assim... eu nem sei se... Eu nunca podia falar por quê, mas já falei. Mas legal. Eu sou encantada com eles. O Túlio, ele é da mesma igreja que meu marido foi criado, né? Da Batista. Eu sou de lá. Eu hoje frequento a Batista também de Goiânia, né? Uhum. E eu sei que eles têm vários projetos juntos com a Igreja Batista. Tem o projeto Abraço, que eles levam crianças para Avante. Crianças de baixíssima renda, para aprenderem o esporte mesmo, para mudar a vida daquela criança. Isso é incrível. É muito lindo, muito lindo. Ele é Dona Maria Helena, né? O nome da mãe dele. Eles ajudam bastante, eu acho isso muito bonito. Gente, então, ali é seu cartão postal. Você queria fazer aquela obra para mostrar que você era capaz. E através dela veio várias outras, né? Foi através dela. Quando o pessoal fala, não, eu executei, qual obra você executou? A Avante. Nossa, foi você? Maravilhosa. Porque lá foi uma tecnologia de construção que só a Exoeste Metálica tem, né? Que é a laje Steel Deck, que é uma laje que ela não precisa de escora. Então, poucas pessoas sabem executar essa obra. Tanto é que foi a primeira obra que a gente executou dessa forma. Eu estudei tanto para executar aquela laje. Virava a noite estudando. Mas deu certo, foi tudo incrível. Olha aí, que bom. Parabéns. Obrigada. Que venham muitas obras, Amém. Que venham muitos funcionários, muitos estados, muitos países. Quem sabe você vira multinacional. Seja o plano de Deus. Como que o pessoal te acha? Te encontra nas redes sociais? Se as pessoas quiserem te contactar, como que faz? Então, hoje, o Instagram da construtora é Construtora Integra, com 2A no final. O meu é Nayara Integra. E nós ficamos localizados de frente ao Colégio Ório, na Avenida José Neto Paranhos, da metade é Madre Maria dos Anjos, ao lado ali do Abrigo dos Idosos, sala 3. Então, você ficava lá da sua sala olhando a construção? Não dá porque não tem janela, mas eu moro de frente. Então, o que acontecia muito? Eu tô saindo de casa às 7 horas da manhã e ver alguém lá parado sem fazer nada. Aí eu falava assim, aí eu ligava, Paulo, tem um cara ali no celular. Aí os meninos já ficavam... Então, lá ninguém ficava parado. Já sabia que eu ficava vigiando lá do meu apartamento. Eu moro de frente à Avante, então eu ficava bem de olho lá. Deixa um recado, então, assim, para as pessoas que vão nos assistir, o que você quer deixar de mensagem? Eu quero deixar de mensagem que o nosso propósito, da mesma forma que a Camila disse que o nosso propósito, ele que nos encontra, a partir do momento que você tem a conexão com Deus, que você de fato acredita que Deus, ele está tomando conta da sua vida, independente de qualquer situação, mesmo que a situação esteja ruim, mesmo que esteja desanimadora, tem certeza que Deus, ele sempre dá uma reviravolta na vida da gente. Isso eu tenho
inúmeras experiências que eu poderia comprovar isso para vocês. Então, sempre confie em Deus para qualquer situação da sua vida. Muitíssimo obrigada, de verdade. Deixa Deus te usar. Amém. Obrigada pelo convite, Pamela, de verdade. E que Deus continue abençoando muito a sua vida, viu? Amém. Obrigada. Gente, olha só, nosso podcast é pelo YouTube da TBO, segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Então, acompanhem. A gente vai postar, vai mandar o link. Comentem lá, compartilhem, que essa história vale a pena, viu? Amém. Obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau.